Fala pessoal, estou passando por aqui para continuar falando, ou aqui pelo canal do YouTube, para começar a falar sobre acidentes pessoais. Eu coloquei lá no Instagram um vídeo curto, lá no Reels, e vi que teve bastante visualização e muito interesse das pessoas ali comentando, porque normalmente quando as pessoas vão falar sobre plano de saúde, o que a gente encontra normalmente nos canais aí pela internet é preço. Ah, compre sua carência, preço é esse, preço é aquilo outro, mas esses detalhes importantes sobre a questão técnica do contrato ou algumas coberturas que ficam escondidas dentro do contrato, às vezes as pessoas não falam. E assim, por que eu resolvi falar sobre isso? Porque há uma semana atrás uma cliente que já vinha fazendo orçamentos comigo por mais de 3 meses, não, vou fazer esse, vou fazer aquele, vou fazer esse, vou fazer aquele, e de repente ela liga para mim com uma voz assim dolorosa, sabe? Você percebia a dor na voz dela. Ela, Marcos, tô ligando para avisar que não vou poder fazer o contrato. E bom, em resumo, ela sofreu um acidente e aí agora, nesse momento que ela está se recuperando do acidente, provavelmente foi um acidente de carro, porque ela falou que teve que gastar um dinheiro para poder reparar algumas coisas, ou seja, ela estava já há 3 meses fazendo orçamentos e vendo se fazia esse ou aquele plano por conta daquele hospital que é mais próximo ou aquele que é mais distante. E em meio a essa espera para ver se fazia ou não fazia, com vista a de repente a fazer uma ultra, a fazer uma endoscopia, esquece que nenhum de nós está livre disso, de sofrer um acidente pessoal. Olha, isso é uma cobertura que nem é se falando muito assim em relação a ela dentro de um contrato de assistência médica, porque as pessoas às vezes quando pensam em acidentes, pensam logo num seguro. Mas quando a pessoa tem uma cobertura como essa em um plano de assistência médica, em um plano de saúde, assim falando de uma forma mais popular, você não tem ideia de que isso significa. Eu vou reservar um outro vídeo onde eu vou convidar um cliente, tomara que ele aceite, né? Porque algumas pessoas elas não gostam muito de estar na frente da câmera falando, mas o caso dele foi um caso que é um acidente pessoal, mas foi em decorrência de um roubo. Tá? Ele foi assaltado e eu vou contar os detalhes que aconteceram depois, se ele permitir. Tá? Mas vamos focar aqui nessa cliente que me inspirou a estar falando para você sobre a questão do acidente pessoal. Bom, o contrato, seja ele de adesão ou seja ele um plano individual pessoa física, você faz o contrato, efetua o pagamento e aí normalmente no plano individual, aqui no Rio de Janeiro, tem duas operadoras apenas que fazem planos individuais, que é a Unimed e o Assim. Então na Unimed, se o caso a pessoa for menor de idade ou até uma outra certa idade, tem que fazer uma entrevista médica logo no início. E alguns outros podem ser sorteados logo depois que já fez o contrato. O importante é que você fazendo um plano de pessoa física, vou repetir, pessoa física não é adesão. Adesão é uma coisa, pessoa física é outra coisa. Fazendo um plano de pessoa física pela Unimed, essa cobertura de acidentes pessoais aí é ativada em no máximo em 5 dias, depois que já fez a entrevista médica. Então olha só, você vai efetuar um pagamento, você vai ter logo depois disso, alguns dias depois, aqui nessa data de hoje, nós estamos no dia 9 de junho, na data de hoje, porque as coisas mudam muito rapidamente nos planos de saúde, você tem a cobertura no prazo de uns 5 dias úteis. E aí, focando aqui no caso de um acidente pessoal, a pessoa lá está trocando uma lâmpada dentro de casa, botou um banquinho porque não tinha uma escada e desequilibrou e caiu. E aí machucou, torceu, quebrou alguma coisa. De repente, uma coisa de um acidente doméstico desse pode causar uma despesa violenta, principalmente se ocorrer isso no final de semana ou à noite, como agora eu estou gravando esse vídeo. Bom, normalmente as despesas médicas nesses horários noturnos ou em finais de semana ou feriado aumenta muito de tamanho e normalmente as pessoas não estão preparadas, porque poucas pessoas elas tendem a fazer uma reserva de emergência e às vezes por consequência disso não faz ou não dá prioridade em fazer um plano de assistência médica com vista nessa única cobertura, a acidente pessoal. Por quê? Ah não, mas eu queria que o meu médico estivesse no plano. Ah, mas eu queria que aquele hospital estivesse no plano. Ah, mas eu queria que nessa hora de um acidente
tudo que você vai precisar de um atendimento médico personalizado, de um atendimento médico no local onde tem o raio-x que você vai precisar, onde tem o gesso, onde tem as coisas básicas, que normalmente você de repente vai para uma unidade pública e aí naquele local você vai estar faltando alguma coisa. Então, por um custo muito pequeno, você pode ter uma cobertura muito grande que você não tem nem noção. Então, assim, eu estou falando do caso de um acidente doméstico, mas suponhamos que esse acidente não seja um acidente doméstico. Eu estou colocando alguns banners, estou acabando de preparar, e vou colocando lá um acidente de skate, a pessoa de repente num setor de trabalho, ou fazendo uma reforma na sua casa, pisa num prego, ou alguém está andando na rua, numa praia, pisa numa lata que está lá jogada, um caco de vidro. Pô, isso vai dar um problema sério, às vezes pode dar uma infecção, e aí as pessoas precisam de um atendimento logo. Então, um plano de assistência médica com a cobertura de acidentes pessoais vai livrar você e a sua família de despesas terríveis. E se a gente for evoluir um pouco mais e for pensar assim, e se for um acidente de trânsito? O que acontece, Marcos? Acontece que seu plano já estando na vigência, já estando ativo, você pagou uma única mensalidade. E aí o contrato está ativo já, no caso de um plano individual. No caso de um plano de adesão, você vai ter que pagar duas vezes. Você paga na adesão e paga o boleto bancário para começar a ativar a cobertura. Bom, você pagou, está ativo no sistema, ok, você nem recebeu a carteirinha, mas você já tem a matrícula, você já tem direito a essa cobertura. E no caso de um acidente de trânsito, envolve o primeiro atendimento, vai envolver também lá uma cirurgia, internação, cobre tudo que você imaginar. E às vezes você gastou nem R$500, nem R$300, dependendo da idade da pessoa. E você vai ter uma despesa muito, muito, muito grande e vai dar um amparo numa hora que a pessoa está precisando de verdade. Então, pensa bem, você vai escolher um plano de saúde? Ah, estou pensando, Marco, estou pesquisando aqui e ali, estou ligando lá para aquele escritório, para aquele corretor, para o negócio que eu vi no jornal, que eu vi na internet, que eu vi no Facebook. Cuidado, tá? Cuidado, porque ó, as tabelas de assistência médica, elas são universais. A tabela que eu tenho é a tabela que qualquer corretor no Rio de Janeiro tem. Então, por que os preços mudam? Porque, de repente, você, quando vai fazer um plano de adesão, você é de um segmento diferente. Então, se você for engenheiro, tem uma tabela para você. Se você for veterinário, tem uma tabela para você. Se você é estudante, tem uma tabela para estudante, porque está vinculado à associação de estudantes. Você é do comércio, você vai estar vinculado a uma associação do comércio, o preço lá é outro. É o mesmo produto, mas o preço muda de acordo com a entidade. Então, cuidado com as pessoas que você vai estar procurando para fazer o plano, porque isso também vai interferir bastante. Essa semana eu vou voltar falando mais sobre acidente pessoal e da importância dessa cobertura no seu plano de assistência médica. Aqui é o Marcos Vinícius, no Papo com o Gestor. Eu volto e se você estiver interessado em tirar dúvidas sobre alguma coisa, algum outro ponto no plano de assistência médica, coloca aí que você quer saber que eu vou voltar e vou explicar para você. Grande abraço, tudo de bom.